Fala YouTube, tudo bom? É o seguinte, achou que tinha acabado as questões de ondulatória? Negativo, ainda tem muitas questões. Nesse bloco 4, a gente vai continuar resolvendo questões de ondulatória, focando agora no estudo da acústica, beleza? Então, aquela velha frase, foco geral, rumo ao sucesso, é tudo nosso. Vamos embora! Então vamos embora, vamos resolver um pouco de questões envolvendo também ondas sonoras nessa aula, tá certo? Bora lá. Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não são idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempos idênticos. Você deve ter visto. Aliás, segue. A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é... Retorna agora. Bom, você deve ter visto no bloco anterior, na última questão, que nós mostramos que a frequência de uma onda é quem determina a nota musical, seja quando essa onda for onda sonora, obviamente. Tá? Então, o que está indicado aqui é que essas ondas têm frequências diferentes, por isso que emitem notas diferentes. E ele tentou mostrar, através dessa figura, que são ondas de frequências diferentes. Ele quer que você identifique isso. Como identificar isso daí? Preste atenção. O Dó central, se você olhar, ele tem dois picos distanciados, no mesmo intervalo de tempo, em que o Dó maior tem 3 picos. A distância entre dois picos equivale a um comprimento de onda. Então aqui eu tenho uma onda inteira. Do Dó central, nesse intervalo de tempo, eu tenho uma onda inteira. No Dó maior, nesse intervalo de tempo, eu tenho 2 ondas, ou seja, a frequência do Dó maior é maior do que a frequência do Dó central. Maior quantas vezes? 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque no mesmo intervalo de tempo em que eu tenho uma onda do Dó central, eu tenho 2 ondas do Dó maior. Então, a frequência é 2 vezes maior, o gabarito é letra A. Beleza? Próxima questão. Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas. Deixa eu resumir esse texto, tá certo? Esse texto fala do radar para detecção de chuva, radares meteorológicos, que funcionam mais ou menos como um radar rodoviário, que emite um som, emite uma onda eletromagnética. Essa onda bate num carro, no caso aí, numa nuvem, e volta. E ele capta a diferença de frequência entre a onda que foi emitida e a onda que retornou. Tá bom? E a partir daí ele vê qual a velocidade dessa chuva e consegue prever em quanto tempo essa chuva chegará. Essa é a ideia, tá certo? Essa é a ideia dessa questão. Deixa eu dar uma organizada nesse microfone aqui. Pronto. Beleza? Então, a gente vai funcionar a partir daí. Vamos a partir desse ponto. O pulso da onda do radar, ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da NEXRAD transmitem entre 860 a 1.300 pulsos por segundo na frequência de 3.000 MHz. Guarda esse 3.000 MHz, que é a frequência de emissão. No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada por... Ele deu uma equaçãozinha. Essa equaçãozinha a gente vai aplicá-la. Só isso. Onde o R é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor. C é 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade da onda eletromagnética em metros por segundo. E F0 é a frequência emitida pela fonte. Qual é a velocidade em km por hora de uma chuva, para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz? Meus amigos, a gente vai aplicar diretamente a equação, onde o F0, 3.000 MHz, a diferença de frequência, 300 Hz. O R é o que ele quer, que é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, sendo que o receptor aí é o aparelho que está parado, então a velocidade relativa vai ser simplesmente a velocidade da nuvem, tá certo? Da chuva, certo? Melhor dizendo. E C é 3 vezes 10 a oitava. Então vamos à aplicação direta dessa equação. Vamos lá. Delta F 2 vezes U, que é a velocidade relativa, sobre C, que multiplica o F0. Beleza? Então vamos embora. Delta F ele deu 300. Beleza. Desculpa. 2 vezes U, que é o que ele pede,
C, 3 vezes 10 à oitava, vezes o F, que é 3.000 MHz. 3.000 vezes 10 à sexta. Vamos organizar aqui assim. 1, 2, 6 dá 8. Com 10 à oitava eu cortei. Tá? 0 com 0 cortei. 3 com 3 cortei. Ficou, vê se está tudo certinho aí, ficou. Beleza. Ficou 1, ficou 30. Dividido por 2, que dá exatamente 15 km por hora. Tranquilo? Que dá o nosso gabarito, letra C, 15 km por hora. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada na medicina, em medicina, tá certo? Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, que são ondas que possuem frequência acima de 20.000 Hz, não estão dentro do intervalo de audição dos seres humanos, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação de distância entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Vamos lá. Que variáveis são essas daí? A gente precisa, se ele vai captar, se é um eco que ele vai captar, esse eco vai ocorrer, por quê? Porque esse som terá um certo retardo. Por quê? Porque quando ele for entrando nos tecidos, ele vai mudando a velocidade dele. Quando ele muda a velocidade dele, os tempos de retorno aí, tá certo? Essas variáveis, o tempo de ida, o tempo de volta, começa a ter uma diferença que faz com que ele consiga avaliar esses resultados. Vamos ler a letra D, por exemplo. A velocidade do som no interior dos tecidos, ou seja, isso é super importante, porque ele consegue, com a velocidade, com a distância, encontrar exatamente o quê? O tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. Então, é simplesmente uma análise de velocidade, distância e tempo. Tá certo? Mas com a velocidade, sabendo das espessuras, ele consegue sacar esses intervalos. E com os intervalos de tempo, né, então ele consegue sacar essas informações. Então, ele pega a diferença entre os intervalos de tempo, com a velocidade dentro desses tecidos, ele consegue sacar qual a espessura dessas membranas, qual a espessura desse tecido, onde é que existe determinado nódulo ou não, porque esses sons irão retornar em um certo intervalo de tempo. E não era para eles retornarem se não tivesse, por exemplo, um obstáculo ali. Porque ele, sabendo da velocidade com que o som anda nesse tecido, ele tem um certo padrão. Então, a partir daí, eles chegam a essas informações. Então, o nosso gabarito é letra D de dado. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Mais uma questãozinha aí. Opa, tá aqui ela. Tem logo duas aqui nessa tela. Bora lá. Questão 5. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento efetivo, chamado de harmônico fundamental, o som produzido tem frequência de 440 Hz. Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico será. Meus amigos, você terá para resolver essa questão que fazer uso da equação que é trabalhada em sala de aula pelos seus professores, que é a seguinte. Espero que seu professor tenha dito, olha, você tem que decorar essa equação, viu? Porque senão você ia dançar para na hora deduzir isso daí. Alguns professores ficam ainda meio, reticentes em usar esses termos. Decora a equação, porque não, decora, parceiro. Se é para passar, todas as armas possíveis você tem que utilizar. A frequência do primeiro harmônico, ele diz que é 440 Hz. A frequência do primeiro harmônico seria isso daqui. N igual a 1
V sobre 2L. O que é que ele vai fazer? Ele vai dividir esse comprimento pela metade. Sim, ele diz que essa frequência é de 440 Hz. Isso, Hz. Quando eu dividir o comprimento pela metade, o que é que vai ocorrer com a minha frequência? Ela vai dobrar. Inversamente proporcionais. Na hora que ele diz que dividiu pela metade, tá certo? Obviamente que vai dobrar a minha frequência. Então, o meu gabarito é, reduzindo o comprimento pela metade, a minha frequência fica 2 vezes o quê? Maior. Vou colocar aqui para vocês. A gabarito, letra B. Dobra porque o comprimento da onda foi reduzido a metade. Tá certo? O comprimento da onda foi reduzido a metade. Tá? Porque quando ele reduziu o comprimento da corda, ele vai reduzir o comprimento da onda. Porque continua sendo o primeiro harmônico. Deixa eu retornar aqui para vocês só para mostrar o seguinte. No primeiro harmônico, a gente tem o seguinte aqui. A corda oscila assim, ó, do primeiro harmônico. Opa. Horrível. Ela oscila com meio comprimento de onda. Ela oscila assim, pronto. Aqui estão as duas extremidades em que a corda está presa. Se eu reduzir a corda pela metade, o comprimento de onda tem que ocupar agora isso daqui, ó. Tá certo? Então o meu comprimento de onda fica exatamente a metade, ele fica isso aqui, ó. Como a velocidade da onda não alterou, porque eu já disse em aulas anteriores que a velocidade é produto do meio e o meio de propagação é o mesmo, se o meu comprimento de onda foi reduzido a metade, a minha frequência aumentou, tá? Era outra forma de resolver essa questão. Tranquilo? Voltou? Questão de número 6. Essa aqui só sai com a equação mesmo. Se a outra tinha uma escapatória, essa não tem. Os modelos usados na caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseiam-se na hipótese de que esse funciona como um tubo ressonante. Nesse caso, os sons externos produzem uma variação de pressão no ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana tímpano vibrar. Esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à proporção de ondas sonoras em tubos, com as extremidades fechadas pelo tímpano. As frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua intensidade atenuada. Interferência construtiva e interferência destrutiva, isso é normal. Considere que no caso de ressonância ocorre um nó sobre o tímpano, aí a figura está errada, era para estar invertida. Se o nó está sobre o tímpano, não era para a figura estar assim. O que ele representou aí foi um ventre sobre o tímpano, tudo bem. Tá errada a figura, poderia complicar você, tá? Isso é um tubo fechado, onde o nó fica exatamente na extremidade fechada e o ventre fica na extremidade aberta. De comprimento igual a 3,4 centímetros. Assumindo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, a frequência do primeiro harmônico, chamado de frequência fundamental, que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo, usando esse modelo bom, retornando ao que eu disse, se é um tubo sonoro fechado. Se é um tubo sonoro fechado, a frequência ela é calculada assim. I V sobre 4L. Ele diz que é o primeiro harmônico, então é um I é igual a 1, é o primeiro número ímpar. Esse I aí é porque são números ímpares, tá? Tubo sonoro fechado só pode harmônico ímpar. Tubo sonoro aberto pode números naturais. Aí eu coloco N, tá certo? Eu escrevo depois para vocês isso daí. Então o I é 1, V 340, sobre 4L. L ele diz que é 3,4 centímetros. Então 3,4 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Então ficarei com 340 por 3,4 dá 100. 100 dividido por 4. 340 por 3,4 dá 100. 100 dividido por 4 dá 25. Vezes 10 ao quadrado, que o 10 a menos 2 subiu.
Isso aqui dá 10 ao quadrado, tira esse menos aqui, desculpa. Não tem esse menos, tá? Esquece. Então isso aqui vai dar 2,5 vezes 10 a terceira Hz. Que é a mesma coisa de 2,5 kHz. Tá? 2,5 kHz. O que vai nos dar como gabarito? Vamos lá. 2,5 kHz. Valor que, letra B. Valor que considera a frequência do primeiro harmônico como NV sobre 4L. Eu uso I para que o aluno lembre que são números ímpares. Você pode usar N. E equipar o ouvido a um tubo com extremidade fechada. Exatamente. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Tá? Se fosse um tubo aberto, a frequência seria escrita assim no tubo aberto. N igual a de uma corda vibrante. V sobre 2L. Então, isso aqui serve para corda vibrante e para tubo sonoro aberto. Ok, meu amigo. Beleza, então. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, tá? Acompanha o professor aqui, César Staudinger, nas redes sociais. Eu estou no Instagram com @prof. César Staudinger. Estou no Facebook também, tá certo? Querendo trocar uma ideia conosco, é só nos procurar. Então, beijão. Até o bloco de número 5.